Ao longo dessa semana eu tive alguns contatos, alguns discipulados e alguns assuntos foram bem peculiares em todos eles, assim, alguns assuntos em comum que diz respeito a um pouco do que nós vamos conversar aqui nessa noite. Eu queria só, antes de começar, pedir para a galera que está tomando água voltar, depois de beber água. Eu não quero começar com ninguém tomando água. Depois você edita isso aí no vídeo. Deixa aberto aí, Neto, por favor. Pode deixar aberto aí. Galera da água, dá uma apressada aí para voltar. Eu não tenho dúvida mais que tudo aquilo que eu achei que realmente Deus estava falando comigo, de fato era Deus que estava falando comigo. Ao longo desse dia, principalmente com respeito ao nosso encontro de hoje. Deus, durante esse momento agora de adoração, confirmou muitas das coisas que eu achava que era Ele falando comigo e realmente era, com relação a esse encontro dessa noite. Por isso eu não quero que você perca nada disso que Jesus quer falar com você, ok? Nada. É caso de vida ou morte. Veja, alguns princípios que a geração que nós vivemos tem adotado como princípios que guiam as suas vidas, ou que devem guiar a vida. Princípios como esse, viva a vida do jeito que achar melhor. Esses são alguns aqui lemas ou motos da nossa geração. Viva a vida do jeito que você achar melhor, cara. Cada um vive do jeito que quiser. Ou o importante é você se sentir bem. O importante é você viver bem, se sentir bem. Então, independente do que é que você vá fazer ou como você vai se relacionar com as pessoas para que isso aconteça, mas o importante é você se sentir bem. Ou ainda, interligado a isso, construa suas próprias verdades. Nós vivemos um tempo onde não existe espaço para uma única verdade. Não é verdade? Não existe espaço. As pessoas cada vez mais correm de verdades absolutas. As academias, no sentido de universidades, faculdades, estão cheias de discussões nessa área, principalmente as humanas. Não existe uma verdade que seja absoluta. Cada um pode viver a sua, cada um constrói a sua base, a sua plataforma de fé, de crença, de estilo de vida, do jeito que quiser e assume para si que isso é verdade. Há algum tempo atrás, não vou citar aqui a marca, mas saiu uma propaganda de cerveja, onde tem um grupo de pessoas sentados, e aí, não vou usar aqui a expressão, não me lembro da expressão exata, mas o sentido da propaganda aceite as diferenças e vamos conviver bem com as diferenças, no sentido de, ok, verdade para você, verdade para mim, então está tudo certo, vamos viver junto assim mesmo e está tudo bem. Okay? Esses são princípios que norteiam a nossa geração. Não existe verdade, o importante é você se sentir bem, viva a vida do jeito que você achar melhor e está tudo certo. Agora, o que é que isso tem gerado? O que é que esses princípios aplicados à nossa sociedade têm gerado na vida das pessoas? Essa semana eu li um artigo na internet afirmando que os jovens dessa geração são infelizes. Afirmando. Então, perceba aqui a discrepância, Ao mesmo tempo que os princípios apontam para um viver feliz, a conclusão que os estudiosos na área humana têm chegado é que as pessoas têm vivido cada vez mais infelizes. Eu, sinceramente, não aplico isso aqui só a jovens ou adolescentes. Eu tenho visto, convivido com pessoas ao meu redor constantemente que o que mais transparece, pode até tentar fazer diferente, mas o que mais fica claro é que as pessoas estão cada vez mais
infelizes. E o artigo, ele levanta alguns possíveis motivos dessa tristeza. E ele coloca lá, em determinado momento, que o principal motivo da tristeza dessa geração é a baixa autoestima, muito gerado pelo excesso de informação advindo da internet. E aí ele pontua principalmente as redes sociais. Que o que faz? O que as redes sociais elas proporcionam? Esse sentimento de que está sempre tudo bem com as pessoas ao meu redor, mas comigo não. Não é isso que a gente vê nas redes sociais? Estou generalizando. Mas a gente entra e a gente vê sempre todo mundo bem. Todo mundo sorrindo, todo mundo alegre, todo mundo nos restaurantes, todo mundo comprando roupa. Quais são os blogs de sucesso? São os blogs que mostram, de alguma forma, um padrão de corpo, ou roupa, ou comida e tudo mais. E aí, por conta disso, algumas pessoas na área, né, da antropologia, sociologia, têm concluído isso. Que talvez esse seja um dos grandes motivos que faz com que a sociedade na qual nós vivemos hoje é uma sociedade infeliz, ao mesmo tempo que anseia e acha que é livre, que cada um pode viver do jeito que quiser e está tudo bem. Na verdade, não tem nada bem. Okay? Parece que sempre as pessoas ao nosso redor estão bem, menos nós. Né? Sempre a grama do vizinho é mais verde que a minha. Né? Sempre. E aí, até aí no artigo está tudo certo. Levantou um problemão que é visível mesmo, é real. Não tem por onde escapar. Isso está acontecendo. Talvez isso esteja acontecendo na sua vida. Talvez você está aqui hoje vivendo uma vida assim, infeliz. Infeliz. Triste. Sorrisos amarelos, mas por dentro triste. Dilacerado. O artigo levantou, na verdade foi um dos muitos que eu encontrei, uma realidade. Agora, me entristece ainda mais ver onde as pessoas, a sociedade tem depositado a solução para esse problema. A solução para o problema da tristeza, da baixa autoestima e tudo mais. Veja, eu vou só citar aqui um pedacinho da conclusão do artigo. Ele diz assim: vivemos em um mundo de oportunidades, se liberte. Se liberte, para que viver triste? Se vá trabalhar com o que quiser, case-se com a idade que der vontade, tenha filhos ou não, viva conforme a sua música. Veja, deixa eu destacar isso aqui, viva conforme a sua música. Ou seja, o que ele está propondo é a mesma coisa que traz o problema. Esquizofrênico ou não. Um artigo que levanta um problema conclui com um problema. Quer continuar vivendo assim? Então, faz isso. Quer continuar vivendo uma vida triste, sem sentido, cheia de dúvida, de medo, de insegurança? Viva conforme a música da sua vida. Vive conforme você quiser viver. Eu senti que essa nossa palavra de hoje deveria ser direcionada para aqueles que se dizem discípulos de Jesus e têm vivido uma vida triste. Têm vivido uma vida de medo, solidão, uma vida que não é a vida que o Evangelho propõe. Deixa eu reafirmar isso. Tem muitas pessoas, eu creio que tem gente aqui hoje, vivendo uma vida que não é a vida que o Evangelho propõe para você. Não é a vida que Jesus tem para você. Não é. Talvez você esteja vivendo a vida conforme a sua música. E aí, eu preciso afirmar isso. A minha música, a sua música, é horrível. Desafinada. Só gera morte, mais tristeza. Pare de se enganar. Pare de viver esse engano. Hoje, urgentemente. Urgentemente. A sociedade ao nosso redor pode estar caindo,
pode estar cada vez mais triste, cada vez mais dilacerada, mas se você é um seguidor de Jesus e você está vivendo essa vida, tem alguma coisa errada na sua vida, não é no Evangelho. Porque a vida de Jesus, o Evangelho, não propõe uma vida de tristeza, de medo, de solidão, de angústia, de depressão. Não. Eu quero reafirmar isso, porque a ciência tem afirmado que muito das questões emocionais estão ligadas a aspectos fisiológicos. Ok, eu concordo. E isso é comprovado, realmente. Mas muitos desses aspectos fisiológicos já têm tratamento. E as pessoas entram no tratamento com remédios que, em tese, era para resolver o problema, e resolve parcialmente o problema, porque existe um problema na emoção, na alma, que remédio nenhum vai resolver, a não ser viver de fato a vida de Jesus. Eu tenho convivido com, e aí eu quero ser específico, com adolescentes, jovens, muitos de vocês, e o que eu percebo quando eu converso um pouco, quando eu tento aprofundar um pouquinho no relacionamento, na vida, eu percebo que está vivendo uma vida que não é para viver. Está desfrutando de uma vida medíocre, de medo, ansiedade, angústia, emoção quebrada, que não é para você viver mais. Não é mais para ser a realidade da sua vida. Se você é um seguidor de Jesus, não é mais para você sofrer as angústias da alma, da emoção. Não é mais. Agora, hoje nós precisamos, talvez, tomarmos algumas decisões radicais para que você deixe de viver essa vida ainda conforme a sua própria música, ou de uma vez por todas, sair desse mais ou menos que você está vivendo e viver uma vida cheia da vida de Jesus. E aí eu quero afirmar algo, só existe uma saída para isso. Só existe uma saída para você deixar de viver uma vida medíocre. Só existe uma saída. A saída é você morrer. A saída para você deixar de viver uma vida afundado nas marcas de uma vida distante de Deus, da rebelião, é a morte. Dessa forma, deixa eu ler com vocês Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu quero trazer dois conceitos que precisam ficar bem claros na nossa mente, no nosso coração, com relação ao que é que o Evangelho tem de mais prático. Okay? A gente sempre reafirma isso aqui. O Evangelho que nós pregamos, que nós cremos está revelado nas Escrituras, não é um conceito, não é um conceito distante. É, sim, em muitos momentos conceitual, mas ele se aplica de uma maneira muito prática à nossa vida. E o Evangelho que nós pregamos mostra que nessa perspectiva de que a saída é morrer, a gente precisa olhar primeiramente para o que aconteceu com Jesus, que é o ápice do Evangelho. Toda a Escritura aponta para ele. E a gente precisa entender que na morte de Jesus, o pecado foi castigado, moído, destruído. Na morte de Jesus, o pecado morreu. Na morte de Jesus, o pecado morreu. Deus não criou o pecado. Deus não planejou o pecado, o mal. Okay? Ele é essencialmente bom, santo, puro. E Deus criou todas as coisas para eternamente ser assim, santa, pura, perfeita, sem marca nenhuma, inclusive o ser humano, aquele que foi o que Deus fez de maneira mais especial
colocando na humanidade a sua imagem e semelhança. Mas quando a humanidade rompeu com isso querendo ser Deus, rompeu com isso, querendo desde já viver o que as sociedades até então sempre pregam e querem viver, cada um por si, cada um com as suas próprias verdades. Desde que isso aconteceu, o pecado entrou na humanidade, o pecado destruiu, o pecado então começou a agir com poder, sim, com poder. O pecado agiu com poder no ser humano, na criação, destruiu, trouxe o caos, culpa nossa, nada disso vem de Deus, nada disso vem de Deus. Agora, ao invés de Deus olhar para isso e Ele então dar as costas para isso e continuar sendo Deus, vivendo muito bem, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus, por causa de mim e de você, se fez um ser humano em Jesus, veio, e um dia, ao viver uma vida perfeita, morreu. E aí eu quero destacar, para isso ficar muito claro para você, no dia em que Jesus morreu, o pecado morreu. Quando Jesus deu o último suspiro, o poder do pecado também deu o último suspiro. Você está entendendo isso? Quando Jesus morreu, quando o coração dele parou de bater, naquele momento o poder do pecado foi anulado. Morreu. Foi anulado. Cara, Deus, ele ficou irado frente ao pecado do ser humano. A gente não fala isso com tanta constância assim, a gente gosta de falar da graça, das misericórdias, mas para a graça e as misericórdias de Deus, elas sobressaírem ou elas se estenderem a nós, primeiro precisou da ira de Deus castigar o pecado. E a ira de Deus deveria castigar o pecado em mim, em você. Mas quando Jesus deu o último suspiro dele, naquele momento ali, a ira de Deus estava sobre um ser humano, ele suportando o peso da rebelião de toda a humanidade, em Jesus, um ser humano. Eu não quero que você olhe para aquele que morreu na cruz agora como um Deus, porque quem morreu na cruz foi um ser humano que tomou o seu lugar, um ser humano que tomou o meu lugar, um ser humano que sofreu, que sentiu dor, que se sentiu desamparado, para que eu e você não estivéssemos ali. Jesus fez isso. O pecado, desde que entrou em cena, precisava ser castigado, e ele foi castigado em Jesus, no ser humano. Porque ele havia rebelado contra Deus? Não. Absolutamente não. Mas porque ele, sem pecado algum, tomou o lugar da humanidade. Em 2 Coríntios 5, 21, o apóstolo Paulo diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Deus tornou pecado por nós, Jesus, que não tinha nenhum pecado, aquele que é lindo, sempre foi, um dia foi desfigurado, ficou feio, marcado, todo ensanguentado. Você já viu um machucado? É feio um machucado, né? Não existe machucado bonito. Pois é, Jesus um dia ficou todo machucado, todo rasgado, porque Deus fez dele pecado por nós, para que o pecado nele fosse castigado, para que o pecado nele fosse anulado de uma vez por todas. Agora, a gente também precisa olhar para o aspecto da ressurreição de Jesus, entendendo que na ressurreição de Jesus, a vida do céu tocou a terra. Deixa eu explicar isso aqui. Porque nós entendemos que Jesus, logo no início, ele disse: o reino chegou. O reino chegou. Mas na ressurreição,
O que chegou foi a vida que vai ser vivida no céu. Plena, restaurada, após ele ter vencido o pecado. Jesus ressuscitou, inaugurando a ressurreição da plenitude, do corpo glorificado, o corpo que já experimentou a morte. Agora, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Esse corpo que vai viver eternamente, essa vida eterna, já tocou a terra por cerca de 40 dias em Jesus. Jesus já esteve entre nós da mesma forma como ele vai voltar a estar. Não mais machucado, não mais transfigurado, mas plenamente com o seu corpo físico ou com a sua vida, com o seu estilo de vida perfeito, glorificado. Jesus inaugurou a ressurreição plena. Na cruz, Jesus assume a culpa, mas quando ele volta da morte, já com o seu corpo glorificado, pleno, ele toca a terra. E por que ele faz isso? Para que uma nova realidade de vida já esteja disponível para mim e para você. Eu, por muito tempo, ouvi de uma maneira algo que eu tenho a cada dia entendido como um engano. Por muito tempo eu ouvi que o reino de Deus já chegou, mas ele ainda não chegou. Talvez você já tenha escutado isso. Aquela coisa do reino já e ainda não. Esse é um conceito teológico, né, que diz que o reino de Deus já veio, mas ele ainda não veio em sua plenitude. Eu discordo disso. O reino de Deus não veio parcialmente, ele veio plenamente. E infelizmente a má interpretação disso tem gerado vida medíocre. Tem gerado aqueles que se dizem discípulos de Jesus se acostumarem com uma vida medíocre. Porque em momento algum a Bíblia diz que o reino de Deus veio parcialmente. O que a Bíblia nos mostra de forma muito clara é que o reino de Deus ainda não chegou numa perspectiva onde não mais haverá intenções ou presença do mal. Mas ele veio plenamente. O reino de Deus um dia chegará, e nesse dia, quando Jesus voltar novamente, o pecado, o mal ou as forças do mal será banida plenamente da presença da criação, boa e perfeita novamente. Agora, o reino vai vir do mesmo jeito que ele já veio, já está aqui. O reino de Deus já está aqui, da mesma forma como ele vai estar plenamente. Ele já é pleno. O que eu quero dizer é que as forças, o poder, o estilo de vida do reino pleno já está aqui. O que não está ainda é essa perspectiva sem a presença do mal. Por isso que nós vemos o apóstolo Paulo e outros falando constantemente que vivem uma batalha, vivem em guerra entre o reino que já está pleno, que já é total, mas com a presença ainda das intenções do mal. Portanto, Jesus, quando ele ressurge dos mortos, ele vem trazendo o estilo de vida pleno. Então, a pergunta é: você quer viver a vida do céu na terra? Deixa eu dizer algo. Eu não estou dizendo apenas que em Jesus nós podemos viver do seu poder, na perspectiva da missão. Não é só isso que eu estou dizendo. É mais que isso. Estou dizendo a vida que Jesus tem para você desfrutar dela. Agora,
Porque Jesus tem uma vida para você desfrutar dela agora. Não é só pela missão, é por você. Às vezes a gente olha para o aspecto da missão de Jesus apenas por aqueles que ainda não estão alcançados. Mas Jesus também está em missão, em mim, em você, nos dando vida. Ele disse que aqueles que estiverem nele vão ter vida e vão ter vida em abundância. No céu, não, agora. Agora. Está na hora de deixar de viver uma vida medíocre. Está na hora de deixar de viver uma vida que não tem nada a ver com a vida do céu, que já está disponível para você viver, para eu viver. Então, diante disso, nós precisamos tomar decisões. Se você quer viver a vida do céu, a vida plena, a vida abundante, a vida que não tem nada a ver com essa oferecida por uma sociedade que se perde nas próprias estratégias de ser feliz, de viver bem, e que na verdade só tem se afundado cada vez mais. Eu não sei se você sabe disso, mas a Organização Mundial de Saúde já levantou que em 2030, a doença, acima de qualquer outra, vai ser a depressão. Eu creio muito que Jesus nem vai deixar chegar esse dia. Mas a depressão já é uma realidade e não é para você viver isso. Não é para você viver uma vida de altos e baixos emocionalmente. É para você viver a vida do céu. Porque Jesus veio, morreu e ressuscitou. E está vivo. Então, decisões. Primeira, você precisa morrer. E aqui eu quero ser muito específico, te questionando em alguns aspectos da sua vida que você tem chamado de vida como discípulo de Jesus. Porque se nós entendemos que na cruz Jesus morreu matando o pecado, a rebelião, logo o seu pecado, a sua rebelião e as marcas dele morreram. Por isso o apóstolo Paulo diz, afirmando, eu fui crucificado, eu morri, eu fui crucificado. Você já crucificou em Jesus as marcas da rebelião na sua vida? Quais são as marcas do pecado que muitas vezes têm guerreado em você ou contra você e que você tem se acostumado a conviver bem com ele? Às vezes eu percebo na minha vida que sabe o que é que a gente faz? A gente até entende que nós somos crucificados com Jesus, que nós morremos naquela cruz com ele, mas a gente vive voltando para visitá-la. Para quê? Para a gente reencontrar com o nosso velho homem que já morreu. Jesus não está mais na cruz. E a gente vive dando passos constantemente, relembrando da nossa vida, daquilo que nós fomos, daquilo que éramos no passado. Talvez o seu passado seja ontem, ok? E se você é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, você precisa entender que o tempo todo você precisa olhar para a cruz, entendendo que eu não preciso mais viver isso, esses desejos, essas vontades, porque eu morri. Quando Jesus morreu, você morreu, a minha vida de rebelião morreu. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu fui crucificado com Cristo. Então, eu não posso mais, eu não preciso mais. A minha antiga vida não tem como mais me cobrar nada. Um morto, alguém que está morto, alguém que morreu, não tem como mais cobrar nada. Não tem mais voz. Mas parece-me que às vezes o que aconteceu de fato não foi que nós morremos lá com Jesus. Talvez a gente chegou no CTI, mas a gente ainda mantém aparelhos ligados para que ainda haja vida antiga. A gente gosta muitas vezes de coisas do passado.
Só que enquanto as coisas do passado nós não deixarmos de fato elas crucificadas na cruz, elas vão constantemente nos cobrar posturas da antiga vida. Eu vejo discípulos de Jesus, ou aqueles que se dizem discípulos de Jesus, com posturas deliberadas, okay? Deliberadas, assim, como se está tudo bem ser discípulo de Jesus e continuar com um vocabulário horrível, xingando, falando palavrão, está tudo bem, é do momento. Mentira, se você morreu com Cristo, não é mais essa vida, seja lá o momento que for. Se você morreu com Cristo, você pode viver na sociedade que for, e a sociedade vai dizer que o sexo está tudo bem entre namorado e namorada, mas se você morreu com Cristo, não está tudo bem. Você morreu com Jesus. Seu pecado, as marcas da rebelião que a nossa sociedade constantemente trazem, não podem ser práticas na nossa vida. A mentira, o orgulho, a soberba, a vaidade. Cara, você morreu, eu morri. A pergunta é, você já fez isso? Você já morreu com Jesus? A primeira decisão que nós precisamos tomar para vivermos a vida do céu é olharmos para a cruz, em Jesus, e entendermos que sou eu que estou lá, através dele, com todas as marcas do meu pecado, da minha rebelião. E aí, se isso já aconteceu na sua vida, então uma segunda decisão precisa ser tomada: viva. Viva. E aí o apóstolo Paulo diz: já que eu fui crucificado, então eu morri, já não sou mais eu quem vivo. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aí ele continua: a vida que eu vivo no corpo agora, que não é minha, eu vivo pela fé naquele que por mim morreu e ressuscitou. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você que se nós morremos com Cristo, então a vida que nós temos agora não é nossa. Não é nossa. Não é sua, não é minha. Não tem essa de você viver do jeito que você quiser viver. Se você morreu com Jesus, a vida que é para ser vivida em você agora é a vida daquele que por você morreu e ressuscitou. E aí é interessante, quem é que ressuscitou? A vida do céu. A vida do céu. Quando Jesus ressuscitou e voltou ao céu, não teve algum momento ali em que quando ele ia para o céu, algo aconteceu no corpo, na vida dele. Não, a vida que ressuscitou e ficou um tempo com os discípulos, foi a vida que eles viram subir para o céu. E a teologia bíblica mostra para mim e para você que a vida que a gente está vivendo agora é essa vida que renasceu com Jesus. Querem ver? Veja só o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que quando nós experimentarmos a morte desse corpo aqui, a mesma vida que já levantou Jesus dos mortos, mas que já habita em nós, também fará com que tenhamos os nossos corpos, aí sim, plenamente restaurados para vivermos a eternidade. Agora, o detalhe é, essa vida já está em nós. O texto não diz que essa vida será dada a nós um dia. Não.
Com a ressurreição, Jesus disse para os discípulos dele, e ele já tinha preparado isso antes, em João 14, João 15, e em Atos 1 isso fica muito claro, Atos 2 isso se comprova. A vida de Jesus, o Espírito Santo, já foi derramado, já está em nós, já está em mim, em você. Essa é a vida do céu, é a vida cheia do Espírito Santo. Portanto, o grande dilema da nossa vida é: quem é que ainda nos faz viver? Quem é que ainda faz você viver? A sua carne, que esse texto de Romanos vai dizendo, vai construindo essa perspectiva de, olha, então agora vocês estão diante da seguinte questão: ou vocês vão viver pelo Espírito, que já está em você, ou vocês vão viver pela carne. E aquele que vive pela carne, morrerá. A vida de Jesus está em mim, está em você. A pergunta é: a gente tem vivido em função de quê? A sua vida que já era para ter sido crucificada com Jesus, ou a partir da nova vida que já está em você, mediante a ressurreição de Jesus? Eu tenho entendido que quando as Escrituras dizem para nós a respeito de diariamente carregarmos a nossa cruz, não tem muito a ver com carregar um peso, mas tem a ver com ser lembrado todo dia que nós já morremos. Que diante das circunstâncias do seu dia a dia, seja no seu trabalho, faculdade, seja lá o que for, momentos que muitas vezes nos afligem, momentos que muitas vezes nos tentam, carregar a cruz significa que eu já morri. Então, se nós já não somos mais, se o que nos dá a dinâmica de vida, o que nos governa não é mais a nossa vida da rebelião, então eu posso viver o tempo todo, buscar isso, querer isso, me encharcar disso, da nova vida do céu. O apóstolo Paulo diz que nós já fomos feitos de novo, voltamos a ser nova criação. E o termo que o apóstolo Paulo usa para isso é poema de Deus. Agora, já. Isso precisa se tornar então prático na sua vida e na minha vida. Nós cantamos isso aqui por último, aqui, nem combinei com eles. Jesus experimentou a morte, mas a morte não teve força para segurá-lo. Ele ressuscitou, mas ele ressuscitou inaugurando uma nova vida, a vida do céu, que é para você desfrutar dela agora, já. Não só no céu. Sabe por quê? Porque as Escrituras dizem que nós não sabemos quando vai acontecer o encontro da plenitude com esse tempo agora. E a Bíblia fala que é para a gente estar preparado para esse dia. Porque eu tenho cada vez mais a impressão de que esse dia vai ser assim. Acabou tudo e começou uma nova vida. E aí, discípulos de Jesus não vão ser pegos de surpresa. Essa é a questão. Todo texto que fala da vinda de Jesus, a chamada do texto para nós não é para você ser pego de surpresa nesse dia. É para ser uma continuidade de uma vida que você já começou a experimentar. Mesmo que essa vida ainda foi experimentada, ainda tendo a presença do mal, das marcas da rebelião. E aí o que vai acontecer é que a gente vai continuar experimentando essa vida, só que agora sem a presença disso. Cada vez mais eu creio que isso é o reino já ter vindo e ainda não ter vindo. Não tem a ver com ele, tem a ver com a sua unicidade, mas ela já pode ser única na sua vida e na minha vida.
Esse era o desejo do apóstolo Paulo, esse era o desejo de discípulos autênticos de Jesus. Senhor, eu não quero viver a minha carne mais. Eu quero viver a vida que ressuscitou. Eu não sei o quanto você pode e eu posso experimentar disso. Mas eu tenho a impressão que muitas vezes nós nos contentamos em experimentar muito pouco disso. E aí a gente vive ainda sofrendo coisas que não é mais para a gente sofrer. Não é mais para nos destruir, para nos dilacerar, acabar com nossos dias, nos fazer perder noite de sono. Não é mais. Muitas das coisas que nós experimentamos como sendo ação ou reflexo de uma sociedade ainda em caos, não era mais para ser experimentado. Não era. Não é mais para você perder seu sono pela sua prova. Não é mais para você perder seu sono, sua tranquilidade pelo seu futuro enquanto carreira profissional. Não é mais para você perder seus dias, seu sono, sua emoção, sua saúde, em busca de relacionamento que vá preencher um vazio no seu coração que só cabe à cruz e que se você já morreu nela, em Jesus, não é mais para você estar sofrendo por causa disso, não é mais para você estar ansioso para arrumar uma namorada ou um namorado, não é mais para você estar ansioso em ter um salário fantástico para poder viajar, não é mais, essa não é a sua vida, essa é a vida da rebelião, mas essa vida da rebelião morreu com Jesus. Cara, a vida que Jesus tem para você é radicalmente diferente disso, vai muito além disso. A vida que Jesus tem para mim e para você é cheia de paz, independente da circunstância. A vida que Jesus tem para mim e para você é como o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. É isso que Jesus quer que você viva, essa é a vida que Jesus tem para você, essa é a vida do céu, essa é a nova vida que Jesus tem para você, para mim, enquanto nós vivemos nesse mundo em caos. É para a gente viver, sim, sorrindo. Porque mesmo o nosso choro, é um choro que deve ser acompanhado da segurança, da paz, que nós encontramos na cruz. E que nós recebemos uma nova vida na ressurreição. Portanto, o meu desafio, e eu creio que é o desafio de Jesus para a sua vida hoje, é você se perguntar, eu já morri? Ou estou no CTI, mas ainda não morri? Jesus já fez tudo. Então, para de querer viver uma vida que já é para ter sido crucificada com Jesus. E comece a olhar para a ressurreição, entendendo que existe uma nova vida hoje já, para você viver. Eu quero chamar o pessoal aqui da música, para a gente cantar essa última canção. A vida de Jesus exaltado, é a vida que você deve experimentar. Essa é a promessa. Quando eu leio as Escrituras e vejo a dinâmica do Evangelho, eu acho que quando nós vivemos coisas, tristezas, questões relacionadas à nossa emoção, que não era mais para a gente ver, eu acho que Jesus olha para isso, Jesus se entristece tanto com isso, não porque a gente está passando isso, porque não no sentido de pecado, dele está bravo, mas é realmente dele estar triste, porque eu tenho convicção que Jesus falou, já existe uma nova vida. Já existe uma nova vida. Deixa o túmulo. Para de querer ficar vivendo como se você estivesse morto ainda. Passou da hora da gente parar de viver como se a gente ainda estivesse morto. Para de carregar o túmulo, sai fora. Existe nova vida. Jesus já saiu do túmulo.
E ele saiu do túmulo trazendo nova vida. Tem um monte de discípulo dele que eu tenho a impressão que se identifica com a cruz, mas fica dentro do túmulo, com a vida morta. A nossa morte precisa ser na cruz e não permanecer no túmulo. Nós somos crucificados com Cristo, mas Ele ressuscitou. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, e Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Nós ressuscitamos. Eu quero orar pela sua vida. Eu creio que algumas pessoas aqui precisam hoje tomar a decisão de sair do túmulo, parar de viver como se ainda estivesse morto, como se ainda estivesse preso à rebelião, a marcas da rebelião, a vida que Jesus já matou na cruz, mas que ficou no túmulo 3 dias e Ele ressuscitou, trazendo uma nova vida. E você precisa, eu preciso, nós precisamos olhar para essa nova vida, não numa perspectiva futura, mas numa perspectiva presente, agora. Ah, Pedro, mas sim, vai ter luta. Vai ter luta, mas é para a gente viver pelo Espírito. Na luta. A luta é entre a carne e o Espírito. E qual é que a gente deve viver? Pelo Espírito. Não tem confusão nisso. A Bíblia é muito clara, não tem confusão nisso. Ah, mas e quando eu caio? Então, o que acontece? O Pai continua falando para mim e para você: a minha graça te basta. Mas levanta e volta a viver pelo Espírito. A minha graça te basta, mas não é para você, por causa disso, viver pela carne. Viva pelo Espírito. Talvez você esteja vivendo pela carne, e aí o que você tem vivido é ódio, ira, maldade. Você não tem conseguido ter domínio próprio sobre os seus sentimentos, sobre a sua carne. Então o que Deus está falando com você hoje? A minha graça te basta, mas volta a viver pelo Espírito. Para de viver com alguém que não está mais morto. Essa é a sua vida que foi crucificada. Viva pelo Espírito. Então tem muitas coisas, mas vamos começar olhando para a nossa vida e tendo essa convicção. Hoje talvez você precisa olhar para a cruz e dizer: eu estou crucificado lá. Minha antiga vida, a minha vida da rebelião, do pecado, morreu com Jesus. Eu quero hoje aqui tomar a decisão de mais uma vez matar a minha antiga vida. Não é minha, não foi para isso que Jesus me chamou para viver, que o Pai me criou. Eu preciso crucificar isso em Jesus. Morra para suas vontades, seus desejos. Só tem como haver nova vida a partir da morte. É assim. Mas talvez o que está pegando na sua vida é que você não está conseguindo viver. Não está conseguindo viver essa nova vida, a vida do céu, a vida da ressurreição. E aí, o que está acontecendo na sua mente é que o diabo está te acusando, dizendo que você está distante, que você não pode se relacionar com Deus, mas então isso é mentira. Deus está dizendo para você hoje aqui: filho, filha, minha graça te basta, mas volte a viver pelo Espírito. Receba o perdão, mas receba acompanhado do perdão a nova vida, a cura. Fique em pé, vamos cantar.